Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre um assunto muito importante, principalmente porque os recursos financeiros eles são limitados, né? Mas a gente tem que prover a melhor assistência em saúde. Então, assim, o que a gente vai aprender hoje são noções de farmacoeconomia. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês para apresentar alguns slides, tá? Por que noções? Porque esse é um assunto bem complexo, né? Farmacoeconomia. Então, a gente vai ter aqui uma ideia dos principais conceitos, dos principais modelos, do próprio conceito de farmacoeconomia, do conceito de custos diretos, indiretos, intangíveis, isso que é relevante. Então, até com relação a provas mas mais fortemente com relação ao conhecimento que vocês têm que ter no nível de graduação sobre farmacoeconomia, é justamente relacionado a isso. Conceitos, tanto de farmacoeconomia quanto dos custos, diretos, indiretos e intangíveis, bem como uma ideia central dos principais modelos de farmacoeconomia, tá bom? Então, vamos começar pelo próprio conceito de farmacoeconomia. Por definição, é a aplicação da economia ao estudo dos medicamentos, otimizando os gastos financeiros sem prejuízo ao tratamento do paciente. Quando que a gente toma decisões em farmacoeconomia? Quando a gente vai comparar um medicamento A com um medicamento B para um determinado tipo de doença. Então, vamos supor, se a gente comparar um medicamento A para hepatite C e um medicamento B para hepatite C, qual deles é melhor para aquele paciente? E qual deles é mais econômico para o Sistema Único de Saúde? Qual deles que tem o melhor custo-benefício, né? Então, esse é o tipo de pensamento que norteia a farmacoeconomia, tá? Então, vamos supor que a gente tenha lá um determinado medicamento antigo, usado para hepatite C, mas que não tem tão bons resultados. Já que é uma doença crônica, esse paciente vai ter que várias vezes fazer uso da medicação e ele ainda não tem uma remissão dessa doença. Entretanto, pode ser que o Sistema Único resolva utilizar, sei lá, sofosbuvir, que é um medicamento novo e bastante eficaz para hepatite C. Só que é um medicamento caro. Quando ele foi lançado, alguns anos atrás, um comprimido custava R$1.000. Então, hoje já caiu bem esse preço, mas ainda é alto. A dose farmacêutica, ou seja, um comprimido, está na casa de uns R$130. É caro, é super caro. Só que em 12 semanas, o paciente ele tem a carga viral negativada com relação à hepatite C. Então, assim, é um medicamento muito bom. E que você tem aí chances de cura mesmo da hepatite C, né? Então, se a gente fizer uma análise farmacoeconômica, será que isso não é benéfico, né? O que compensa mais? Eu pagar pouco por um medicamento, mas fazer com que esse meu paciente use por um longo período e que o próprio uso do medicamento cause alguns outros problemas para esse indivíduo, ou pago caro no medicamento, mas eu sei que em 12 semanas, nesse exemplo que foi dado, eu tenho a cura dessa doença, né? Então, vamos lá. Então, em outras palavras, a farmacoeconomia é a descrição, a análise, a comparação dos custos e das consequências das terapias medicamentosas para os pacientes, tanto para o sistema de saúde, para a sociedade em geral,
Com qual objetivo? De conciliar as necessidades terapêuticas com as possibilidades de custeio, tá bom? Então, ela é uma ferramenta. A análise farmacoeconômica é uma ferramenta que vai ajudar quem? Os gestores de saúde a decidir, mediante comparação, qual que é a melhor opção para tratar um determinado acometimento de saúde. Tá? Bom, se a gente fizer uma análise, né? E se vocês, por exemplo, esqueci o conceito de farmacoeconomia, como é que eu chego nesse conceito? Pela própria palavra, a gente consegue ter uma ideia, né? Todos os aspectos econômicos, eles estão relacionados geralmente a quê? A custo, né? Farmaco aqui é o quê? Um tratamento medicamentoso. Então, assim, farmacoeconomia é aquela ciência que vai estudar, na verdade, quais são os custos do medicamento num determinado tratamento, certo? Então, o primeiro elemento de estudo é o custo, tá? Agora, o que é o custo, né? Então, assim, quando a gente está fabricando um determinado medicamento lá na indústria, existe um custo de fabricação. Então, eu estou fabricando sofosbuvir, um medicamento antirretroviral usado para hepatite C e ele é um comprimido revestido. Então, o que acontece? Quais são as etapas, na verdade, de fabricação desse medicamento? Eu tenho lá a pesagem, eu tenho lá a granulação por via úmida, eu tenho depois a mistura, eu tenho depois a secagem, eu tenho depois a mistura em bins, depois isso vai para uma máquina de compressão fazer a dose, fazer o comprimido, isso vai para um equipamento de revestimento para tornar um medicamento comprimido revestido e depois ele vai ser embalado. A embalagem pode ser em frascos, pode ser em blister. Isso seria uma linha de fabricação simples. O que eu tenho como custo aqui? Eu tenho o custo da matéria-prima, eu tenho o custo da mão de obra, eu tenho o custo do quê? Da depreciação dos equipamentos utilizados, não é? Tudo isso vai compor o custo do produto. Eu tenho o custo de análise, inclusive, do controle de qualidade, gasto com reagente, né? Para eu poder liberar esse lote e dizer que ele está aprovado ou não. Então, isso é o custo do produto em si, tá? Então, o custo representa o valor de todos os insumos que são utilizados na produção ou na distribuição de bens e serviços, tá? E envolve todos os recursos relevantes na aplicação de determinado, então, tratamento. Então, produtos, no caso, bens, né? Um bem de saúde, um medicamento. Então, eu tenho os custos para eu fabricar esse medicamento, para eu distribuir esse medicamento. Mas, para tratar um determinado paciente, vamos supor que o paciente esteja hospitalizado. Eu também tenho o custo, na verdade, deste tratamento, no sentido da assistência médica e da enfermagem. Então, todos aqueles insumos que estão sendo utilizados, gase para fazer curativo, aquele medicamento que está sendo administrado em uso hospitalar, se for um antibiótico desses modernos, tipo meropenem, que é para tratar sepse, teicoplamina, são medicamentos antibióticos de uso restrito ao hospital. Além do custo de produção do antibiótico, além do custo de distribuição, eu vou ter o custo da administração desse medicamento, que é em uso hospitalar, né? Mas todos os dispositivos para que eu possa administrar esse medicamento. Então, eu vou ter que usar lá todos aqueles equipos para poder canular essa veia, para eu poder fazer a administração desse medicamento, mais aquele profissional de enfermagem, fazendo parte do serviço, então, de saúde, tá? Isso não é o preço. Então, a diferença de custo e preço é que o custo é todo o valor econômico necessário para eu produzir algo, né? O quanto custa algo. O preço
é quando eu tenho o custo mais o lucro. Então, eu vou ter uma venda, né? Então, assim, sempre que eu vender um produto ou vender um serviço, o preço é sempre o custo mais o lucro. Guardem essa informação. Perguntarem para vocês qual que é a diferença de custo e preço, essa é a diferença. O preço, na verdade, é composto pelo custo mais o lucro. Os custos, então, eles são classificados em custos diretos, indiretos e intangíveis. A gente vai ver um pouquinho de cada um. O que seria o custo direto? O custo direto é aquele diretamente relacionado ao serviço de saúde, que implica no quê? Em dispêndios imediatos, tá? Então, assim, um paciente lá, ele precisa fazer uma cirurgia, ele fraturou o fêmur, precisa fazer uma cirurgia. Então, o que é o custo direto? De todos aqueles médicos que vão assisti-lo, de todos os enfermeiros que estão fazendo assistência dele, de todos os medicamentos que vão ser utilizados para fazer essa cirurgia, então os anestésicos, os antibióticos, e também vai fazer parte daqui os anticoagulantes, porque esse paciente ele vai ficar sem andar um tempo, então para fazer prevenção de trombose ele vai ter que tomar um anticoagulante, bem como ele vai fazer uma cirurgia para colocar uma haste. Vamos pensar que ele vai colocar uma haste de Kincher lá, para fazer tração no osso e ele poder deambular mais rápido. Então, tudo isso faz parte do quê? Do custo direto, tá? O que seria o custo? Então, aqui, ó, a gente tem aqui até um exemplo, ó. Um antibiótico que é administrado por via endovenosa. Então, assim, custos diretos são todos os custos relacionados à compra desse medicamento, então é o medicamento em si, mas também o trabalho desse profissional de saúde na administração desse medicamento, tá bom? Um outro detalhe. Se a gente for, só um parênteses aqui, se a gente for comparar medicamentos, o mesmo medicamento, mas com formas farmacêuticas diferentes, para atender vias de administração diferentes, ou seja, entre o antibiótico oral e exatamente o mesmo fármaco, né, o mesmo antibiótico, via endovenosa, a via endovenosa precisa de uma assistência para a administração. Então, o custo da via endovenosa é maior com relação ao custo da via oral, tá bom? Guardem isso. O que é o custo indireto? O custo indireto, no caso daquele nosso paciente que sofreu uma fratura de fêmur, ele vai ficar hospitalizado um tempo ali, como ele fraturou o fêmur, ele não está andando, então vai demorar para ele fazer uma deambulação. O custo indireto, na verdade, é tudo relacionado ao quê? A mudança da capacidade produtiva daquele indivíduo e dos familiares no seu entorno, decorrentes daquele evento. Então, ele teve fratura, então esse paciente está hospitalizado, ele não está podendo ir ao trabalho. Então, ele tem o quê? Custo dos dias de trabalho perdido, tá? Então, por exemplo, aquelas campanhas todas para prevenção, na verdade, para conscientização de motociclistas, para evitar acidente, para fazer uma direção segura, é justamente para evitar o quê? Evitar não só morte, mas evitar também acidentes com motocicletas, que geralmente são fraturas, geralmente são politraumatismos, e que faz com que os custos indiretos sejam bem altos. Esse indivíduo ele vai ficar afastado do trabalho por um bom tempo, né? Então ele tem o quê? Uma incapacidade de realizar as atividades profissionais dele, tá bom? Outros exemplos podem ser, por exemplo, vamos trocar o exemplo para um paciente que faz uso de quimioterapia. Então, os custos diretos do tratamento de quimioterapia estão relacionados à administração daquela substância, a fabricação daquele medicamento e a administração daquele medicamento. Mas um dos custos indiretos também pode ser o quê? As reações adversas,
A gente sabe que tem inúmeras reações adversas do tratamento quimioterápico e que precisa do quê? A administração de outros medicamentos para combater esses sintomas, né? Mas são paliativos, na verdade, são sintomáticos. Mas isso aumenta o custo, né? Então, a reação adversa a um tratamento também é considerado um custo indireto. E o custo intangível, ele é bem difícil a mensuração. Por quê? Porque como ele é intangível, a gente não está falando de algo concreto como o custo dos dias de trabalho que aquele motociclista perdeu porque ele fraturou a perna. Ou não é o custo direto relacionado àquela haste de Kincher que ele colocou no fêmur para poder fazer a tração e deambular. Ou todos aqueles medicamentos que ele fez uso. Então, o custo direto e indireto é muito mensurável, é fácil de ser mensurável. Já o custo intangível é de difícil mensuração. Por quê? Ele tem a ver, na verdade, com o custo da tristeza, com o custo do sofrimento. Imagina um jovem que teve um politraumatismo por conta de um acidente de moto. Fraturou vários lugares e fraturou o fêmur. Ele vai ficar sem andar, ele vai ficar numa cama de hospital. Muitas vezes ele vai conseguir fazer um home care, eu já ia falando home office, ele vai fazer um home care e aí ele vai para casa dele, tudo bem, tem um conforto melhor, mas ele continua em cima de uma cama. Ele tem o quê? A dor de ficar imóvel, ele tem o quê? A tristeza, a tristeza de não poder sair, de não poder andar, de não saber o quanto tempo vai levar para ele ficar bom, a ansiedade para saber se esse tratamento vai surtir efeito ou não, né? Ou seja, tudo isso reduz a qualidade de vida dele. Agora, como que a gente mensura isso? É super difícil. Como é que você custeia a tristeza? Como é que você custeia a ansiedade ou a fadiga ou a própria redução da qualidade de vida? Então, é bem complicado. Mas o custo intangível está relacionado a isso. Então, se fizerem assim umas perguntas para vocês de dar uns exemplos lá, né, do que por exemplo, custo do medicamento, custo da tristeza e custo de dias de trabalho perdido, e pede para vocês correlacionarem com os diferentes tipos de custo, o custo do medicamento, a relação dele é custo direto. O custo da tristeza, a relação dela é o quê? Custo intangível. E os dias de trabalho perdido é custo indireto, tá bom? É assim que funciona o raciocínio com relação a esses custos. Aqui eu vou deixar para vocês darem uma lida sobre eficácia, eficiência e efetividade. É bacana vocês conhecerem esses conceitos, tá bom? Mas eu gostaria que vocês analisassem primeiro e tragam dúvidas para o Zoom. E eu já vou direto aqui elencar alguns modelos, alguns tipos de análise de farmacoeconomia. São 4, basicamente. Tem análise de minimização de custo, análise do custo-efetividade, análise do custo-benefício e análise do custo-utilidade. Custo-benefício e minimização de custo é bem próximo, né? Porque todos estão relacionados ao custo em si. Então, vamos lá, ó. Minimização de custo é o quê? É uma forma simples de avaliação econômica e apenas os custos são submetidos à comparação, tá? Por quê? Tanto a eficácia ou efetividade das alternativas, elas são comparáveis. O que isso significa? Quando eu tenho, na verdade, exatamente o mesmo medicamento, mas com custos diferentes. Então, aqui a gente deu não é medicamento, é um produto para a saúde, é uma bandagem, mas se a gente estivesse falando de medicamento, como seria esse exemplo? O custo de uma referência para um genérico, por exemplo. Então, eu tenho o omeprazol 20 miligramas referência e o omeprazol 20 miligramas genérico. Quando eu comparo exatamente a mesma coisa, eu vou fazer só uma comparação de custo. E aí eu estou o quê? O menor custo, estou tentando o quê? Minimizar
este custo? Porque o efeito é o mesmo, é exatamente o mesmo produto, né? Só que ou de fabricantes diferentes, ou de categorias, no caso de registro, diferentes, que é o caso do referência e o do genérico. Mas eles têm a mesma eficácia terapêutica. O mesmo caso da bandagem aqui, a mesma proposta, né? É o mesmo objetivo dessa bandagem. Só que aqui eu tenho diferentes valores e eu consigo, comparando eles, saber qual tem o menor custo. Então, esse é o modelo mais utilizado de minimização de custo, tá? O custo-benefício, ele também compara custos, o que eu ganho, na verdade, usando A ou B. Então, praticamente, esses dois modelos são bem parecidos, tá bom? E aí eu tenho que tentar enxergar o quê? Benefícios líquidos do uso de determinado medicamento ou de determinada abordagem terapêutica. Então, aquele que tiver o menor custo de intervenção, ou seja, se eu tenho um ótimo benefício com o menor custo, eu tenho o quê? Uma análise custo-benefício sendo feita. O benefício aqui, ele é semelhante, tá? Então, eu estou só fazendo uma análise de custo. Aqui eu estou vendo se existe alguma vantagem diferente ou não. Vamos dar um exemplo disso. Aqui eu dei o medicamento referência e o genérico. Aqui, a gente pensaria, por exemplo, em medicamentos com formas farmacêuticas diferentes. Que é isso? Vou dar o exemplo de anticoncepcional. Algumas mulheres fazem uso de anticoncepcional oral, então toma lá o comprimido. Aí ela tem que tomar todos os dias, ela tem que tomar naquela hora que ela está acostumada, ela não pode esquecer e por aí vai. Então ela sempre tem que o quê? Carregar o blister com ela, com esses medicamentos, porque aonde ela tiver que bateu a hora lá dela tomar, ela vai tomar. Isso é a forma farmacêutica oral, né? Comprimido oral. Mas existem também anticoncepcionais em outras formas farmacêuticas. Vou dar o exemplo de um transdérmico, que é um adesivo. Então, a mulher, ela cola o adesivo no corpo e aquele adesivo libera aquele anticoncepcional por 7 dias. Então, assim, ela não tem problema de esquecimento. Por quê? Uma vez que ela abriu o petzinho, colocou esse medicamento na pele, que é um transdérmico, essa substância vai estar sendo liberada, ela vai estar com o anticoncepcional durando por 7 dias, certo? Então, não tem risco dela esquecer. Então, é mais conveniente essa forma farmacêutica transdérmica, tá? Então, assim, existe um benefício líquido disso, né? Qual que é o benefício de você usar um transdérmico frente a um comprimido oral? A comodidade. A comodidade. Então, a gente diz que é mais fácil de você ter o compliance do paciente, ou seja, a aderência do paciente ao tratamento, porque ela não vai esquecer. Aí, depois de 7 dias, ela remove esse PET, esse adesivo, e ela cola num outro lugar. Então, ela tem que fazer um rodízio de lugares para não dar irritação naquele local que ficou recebendo esse medicamento ao longo da semana. Então, assim, a gente consegue comparar o que? O custo-benefício, tá bom? Então, eu consigo mensurar, poxa vida, se eu tiver uma formulação, ou até mesmo a mesma forma farmacêutica, mas um comprimido com uma concentração maior, um comprimido com uma concentração menor, que eu tenho que fazer mais tomadas desse comprimido para ter a mesma dose diária. Então, são tipos de comparações que estão relacionadas com algum benefício. E geralmente esse benefício é comodidade no tratamento, evitar esquecer, né? Ou até uma forma farmacêutica mais adequada para as necessidades daquele paciente, tá? Quando eu falo sobre custo-efetividade, eu já estou comparando, na verdade, eu já tenho que ter, na verdade, o impacto, a consequência, na verdade, de determinado uso de terapias. Então, quando eu avalio custo-efetividade, geralmente, os produtos que eu estou analisando, eles são diferentes. Então, por exemplo, naquele exemplo do paciente que sofreu
um acidente, fraturou o fêmur. Ele poderia colocar uma haste de Kincher, ele poderia colocar uma placa, ele poderia colocar uma gaiola, ele poderia colocar um fixador externo. Então, assim, cada um tem um custo diferente, cada um tem uma eficácia diferente. Então, aquele gestor de saúde, né? Então, vamos pensar assim, que aquele paciente tenha um plano de saúde. Então, quando o médico faz o pedido desse produto para a saúde, porque uma haste, né, um dispositivo chamado produto para a saúde. Então, ele pediu lá esse produto para a saúde aí, para fazer a cirurgia nesse paciente, e isso cai numa auditoria, por exemplo, de um plano de saúde, né? Então, assim, qual que é a alegação que o médico vai fazer dele usar uma haste de Kincher e não usar uma placa, ou não usar uma gaiola, né? Então, assim, ou não usar um fixador externo. Então, essas justificativas e a aprovação disso vai estar relacionada justamente com essa análise do custo-efetividade. O que é mais eficaz para aquele paciente com um menor custo para o sistema de saúde em si, tá bom? Mesma história cai o sofosbuvir e outros medicamentos antigos. O sofosbuvir é novo, mas outros medicamentos antigos para tratamento da hepatite C. Então, aquilo que o que é mais efetivo para determinado paciente ou circunstância? É eu pagar mais caro por um medicamento, mas eu sei que em 12 semanas ele está curado, ou eu pago bem menos pelo medicamento e cronifico essa condição nesse paciente, pode ser que eu ainda tenha que tratar de efeitos colaterais desse medicamento. Então, isso tem a ver com o custo efetividade. O custo utilidade, ele é a análise custo-efetividade, mas acrescida do ponto de vista do paciente. Então, vamos supor que tanto para o convênio, né, para o sistema de saúde, quanto para o médico, seja adequado sei lá, uma gaiola, naquele caso do paciente. Né? Uma gaiola, porque ele sofreu várias fraturas, então uma gaiola ou um fixador externo ali era mais adequado. Vai, uma gaiola, porque politraumatismo naquele fêmur. Então, assim, em termos de custo-efetividade, a gaiola é mais adequada. Mas e em custo-utilidade, ou seja, para aquele paciente, será que ele vai ter que ficar com aquela perna dele esticada, aquela gaiola ali não vai poder colocar short, é difícil colocar roupa em cima daquilo, vai ter que ficar exposto, vai ter que comprar uma roupa de tamanho gigante para colocar. Então, assim, vai ter que fazer curativo, porque aqueles pontos, aquelas hastes todas ficam assim, são pequenos buraquinhos que se fazem na perna, né, para fazer a tração no osso. Então tem um custo de curativo, ele tem que se deslocar até um lugar para fazer o curativo ou trazer um enfermeiro para fazer na casa dele, enfim. Então o custo-utilidade é do ponto de vista do paciente. Será que isso foi bom para esse paciente ou não? Então, assim, o paciente que ele precisa se locomover para receber o tratamento, geralmente, o custo-utilidade é ruim para esse paciente, porque ele também tem que se locomover, né? Então, o custo-utilidade também é difícil, porque ele trata do quê? Da percepção do paciente. Então, para aquela mulher que está tomando o anticoncepcional, pode ser que o anticoncepcional que ela deseje seja uma injeção que dure por 3 meses, então que não seja nem o oral, nem o transdérmico, mas que seja o injetável, que seja o implantável, um implante. Me desculpe, eu espirrei. Um injetável ou um implante que dure 3 meses, né? Então, isso é do ponto de vista do paciente, tá bom? Aqui tem uma atividade. Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha nessa atividade, tá bom? Só para verem se entendeu, baseado nessa explicação e na leitura dos slides. Tentam fazer o cálculo,
e tragam dúvidas para o Zoom. É isso que eu tinha para falar com vocês agora. Eu vejo vocês em breve e a gente tira mais dúvidas, ok? Então, muito obrigada, tenham um ótimo dia.